Olá, minhas queridas, queridos e querides. Estou me sentindo muito feliz em poder compartilhar com vocês, com todos vocês que se inscreveram no meu mini curso, que foi pensado, preparado com muito cuidado e carinho para vocês, e também dizer que nunca esperei a quantidade incrível de inscritos. Fiquei e ainda estou muito surpreso. Espero atingir os anseios de quem se inscreveu. Muito obrigado, do fundo do meu coração. E sintam-se abraçados, mesmo que de longe. Bem, o objetivo desse mini curso é propor um debate reflexivo sobre como construir histórias de comunidades quilombolas através da valorização e da apropriação das narrativas, contadas pelos membros do quilombo, enfatizando as memórias e tradições orais, assim como o seu legado histórico, fazendo uma analogia entre o seu passado escravista sobre seus antepassados e o tempo presente da comunidade, tendo em vista as contribuições estabelecidas na construção da identidade de seus moradores. A vivência do cotidiano ela é uma das fontes mais ricas para a construção de um estudo sobre a memória de um povo e das suas relações sociais em meio ao meio em que vive nas sociedades urbanas contemporâneas. O presente minicurso encontra-se dividido em dois momentos. O primeiro, eu vou tentar explanar para vocês uma breve análise historiográfica sobre os quilombos brasileiros, a forma que foi estudado e analisado durante o decorrer do tempo até os dias atuais. Logo em seguida, apresento aspectos e passos para a construção de uma narrativa em história sob uma ótica quilombola, através das entrevistas realizadas com os membros de uma comunidade da minha cidade, essas embasadas nas trilhas metodológicas que aqui serão apresentadas: memória, tradição oral e história. De antemão já aviso que tudo o que será explanado, principalmente a metodologia em história oral, memória e as narrativas, são para o uso do meu objeto de estudo, que são as comunidades quilombolas. Então, enquanto eu estiver falando, estiver trilhando no campo da metodologia e teóricos, não ficarei repetindo o campo de estudo. Então, analisem bem as falas e as referências bibliográficas ampliadas que deixarei e vou deixar na descrição da playlist, como também já me coloco à disposição das minhas redes sociais, e-mail, que aliás, por favor, podem me seguir no Instagram, super agradeço, e manteremos contato. No que eu puder ajudar, estarei disponível. Bem, vamos lá. Contar a história do quilombismo no Brasil ainda significa pensar a história a contrapelo do discurso oficial de historiografia tradicionalmente, que foi concebida aos africanos escravizados como obedientes e completamente submetidos à lógica colonial escravista. Hoje sabemos que não era assim. Onde houve escravidão, houve também resistência. Até a década de 80, havia uma dimensão dicotômica, presente nas análises historiográficas sobre a colonização do nosso país. Como se houvesse sempre uma bipolaridade entre poder e submissão. Casa Grande, senzala, liberdade e cativeiro. Conforme se avançou nas pesquisas sobre a resistência negra no contexto do escravismo colonial, descobriu-se que o quilombismo não era um fenômeno apenas marginal e de rompimento total com o status quo. Ele se infiltrava nas teias das cidades coloniais, criando espaços de mocambos e redes de resistência e sobrevivência. Inclusive, parte das mobilidades semilivres de trabalho, quitandeiros, marinheiros, engraxates, agricultores, escravos de ganho, entre outros, e suas expressões culturais de resistência: capoeiras, comunidades de terreiro, jongueiros e os sambistas. O quilombismo ele se afirmou desde o século XVI e durou até a abolição. Era fruto das contradições construturais do sistema escravista e se apresentava como conflito social a negação do sistema por parte dos oprimidos. Como afirma Clóvis Moura, em Quilombismos, Resistência ao Escravismo, somente através do espírito de rebeldia, da luta e da reelaboração de comunidades livres, o escravo conseguia a sua reumanização. O termo usado pelos africanos, enraizados no Brasil, para identificar historicamente essas resistências, era mocambo, cujo significado remonta à África e diz respeito às formas de morar e viver em acampamentos autossustentáveis e baseados numa cosmovisão africana e afrocentrada. O geógrafo Anfrelino Campos ele chama a atenção para o fato de que o termo quilombo
foi usado originalmente pelo dominador e não pelos próprios escravos, e que os chamavam de mucambo, ou cerca. Quilombo foi o termo atribuído pela coroa portuguesa em resposta à consulta do Conselho Ultramarino, datada de 2 de dezembro de 1740, que significando toda a habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles. Essa citação vocês também podem encontrar em Quilombos, Resistência ao Escravismo, do autor Clóvis Moura, que eu super indico aos que se interessarem por quilombos. É uma grande referência nacional. Continuando, vamos lá. Os africanos e os afro-brasileiros conquistaram seus espaços de liberdade e no seio do próprio escravismo, organizando-se em comunidades alternativas que aos poucos foram sendo chamadas de quilombos. A palavra quilombo ela é a incorporação à língua portuguesa de um termo africano que significava esconderijo. No Brasil se torna sinônimo de núcleo de escravos fugidos, que procuraram abrigo em locais de difícil acesso para neles construir um padrão africano e de organização social. A palavra quilombo foi sendo apropriada pelos afrodescendentes para afirmar a sua luta, sobretudo a partir da experiência de Palmares, em Alagoas, quando o termo ganhou novo significado pela grande influência e carisma de Zumbi, todo mundo conhece, que acabou se tornando-se o mártir, o herói, o quilombola. Desde então, quilombo e resistência negra viraram quase sinônimos. Eu resolvi aqui trabalhar com o termo afro-brasileiro para nos referir à cultura e ao modo de viver de africanos enraizados e ou com descendentes no Brasil. Trabalho operativamente com essa expressão para caracterizar a população e a cultura e com o termo quilombola, para nos referirmos às formas de resistência social da população afro-brasileira, ou seja, aqueles que faziam do quilombismo mesmo a sua militância social e política, em um momento histórico em que lhes era negada toda e qualquer cidadania. Muitos nativos e africanos se mataram para não submeter à exploração colonial escravista, isso todo mundo já sabe. Esses episódios, durante muito tempo, não foram revelados pela historiografia. Somente com o avanço dos estudos sobre quilombismo é que começou a pensar nas histórias de resistência e afirmação identitárias de nações indígenas e também, principalmente africanas, desmanteladas pela opressão do sistema colonial como meio de destruir laços sociais e pertenças culturais e simbólicas, a fim de tentar enfraquecer a resistência e as articulações políticas desses povos. Apesar de toda a sorte de repressão e dificuldades, esses povos resistiram, lutaram, trouxeram à tona outras propostas de socialização e vida cultural, criaram valores e perspectivas, outras vencidas pelo colonizador que utilizava um forte aparato de repressão para conquistar a ordem civilizatória, conforme a lógica europeia. Isso é fácil. O escravismo colonial ele foi um modo de produção complementar ao capitalismo, que retroalimentou na medida em que foi implantado nas localidades dominadas para explorar seus recursos e gerar capital para mover os moinhos europeus. Fosse ele comerciais ou fabris, dependendo do momento. Refletir sobre o sistema colonial escravista ele é fundamental para a compreensão da experiência da colonização e da formação social brasileira. Se bem também para entender o significado do quilombismo, obviamente, como a expressão de resistência ao sistema de poder dominante. Para pensar o nosso tema, é importante observar que o quilombismo, o quilombo de Palmares, melhor dizendo, foi uma dessas revoltas coloniais de longa duração, que amedrontou a ordem do sistema colonial escravista. O genocídio foi então justificado pela associação da cultura afro-americana, rotulando como coisas do demônio, inclusive a própria igreja fez isso. Ironicamente se matava em nome de Deus. Mas vamos deixar essa parte de lado e focar na historiografia quilombola, que aqui é o que mais importa. Continuando, vamos lá. De acordo com estudos realizados por pesquisadores como Alberto da Costa e Silva, a escravidão no continente africano era utilizada nas sociedades tribais mais desenvolvidas, antes mesmo da chegada dos europeus aqui, sobretudo dos portugueses. No entanto, a organização societária era baseada na agricultura e no escambo, não tendo um caráter mercadológico que passaria a fazer parte de sua dinâmica tempos depois. Segundo o historiador João José Reis,
uma parte da mercadoria humana antes era negociada através do Saara. Desse modo, a escravidão, quer na África, quer em qualquer outra parte do mundo, independendo do lapso temporal, é uma forma brutal de violência que tira pessoas do seu convívio familiar, colocando-as expostas à exploração sexual, mais frequente no caso das mulheres, ao preconceito, à desqualificação e à violência, etc. Portanto, foi física, ela foi simbólica, na medida em que se tentou destruir referências culturais ancestrais nessas duas territorialidades, América e África. A tentativa de descaracterização cultural e simbólica e fazia parte da estratégia de dominação dos mesmos. Mas mesmo assim, as identidades dos povos colonizados eram tão enraizados que resistiram e ainda resistem até os dias atuais. Afinal, ainda hoje existem muitas comunidades remanescentes de quilombos e aldeias indígenas e existem porque resistiram e ressignificaram suas crenças e valores para perdurá-los. Historicamente resistem a uma duração no tempo e no espaço, sendo identificadas e representadas pela valorização da memória como meios de acesso a ancestralidades perdidas, né? Entre aspas. E a partir dos anos 70 e 80, com a reconstituição do movimento negro, as novas descobertas de comunidades quilombolas espalhadas pelo território nacional, que o conceito de quilombo ganhará novas dimensões. Palmares, o quilombo de Palmares, vai adquirir importância para a luta negra contemporânea, devido à omissão e distorção na história oficial dessa luta de quilombolas e de resistência negra ao escravismo e seus respectivos agentes. Enquanto intelectuais envolvidos com o estudo da cultura negra e a construção de uma identidade negra, autores como Abdias do Nascimento, Beatriz do Nascimento, Lélia Gonzalez e Joel Rufino dos Santos apresentaram uma noção de quilombo que é correta das formulações empreendidas no âmbito do movimento negro, né? E tentaram aplicá-los aos seus estudos e reflexões. Aí vem a militância também do movimento negro, procurou dar visibilidade às lideranças negras que lutaram pela libertação dos oprimidos e do seu próprio país, né? Não por mero acaso que o nome Zumbi se consagrou, ou mesmo porque, segundo crônicas do século XVII, transcritas no livro de Décio de Freitas, ele era negro de singular valor, grande ânimo e constância rara. Este é o espectador dos mais, porque a sua indústria, o juiz, a fortaleza, aos nossos serve de força. Foi no exemplo e na figura de Zumbi, por exemplo, e na figuração heróica, que a luta negra no Brasil se inspirou, desde o período após a abolição, mas que adquiriu modos diferentes de se realizar nos anos 70. Sob esse aspecto, os setores do movimento negro brasileiro, né, a história de resistência do quilombo, dos Palmares, e de sua liderança representativa seriam exemplos a serem seguidos, contextualizados e atualizados na história contemporânea, obviamente brasileira. Nesse ponto, vivia-se sob a ideologia da democracia racial propagada por setores intelectuais atrasados, beneficiários e com, sei lá, um racismo que velado. Mário Cardoso, em um movimento negro em Belo Horizonte, fez a seguinte observação para o movimento negro surgido nos anos 70. Ele enfatizando que quilombo e resistência ocupam um lugar de centralidade dentro da perspectiva da construção de uma revisão crítica da historiografia oficial. Tanto quilombo quanto resistência podem tornar-se conceitos com vistas a contribuir para análises teóricas que buscam fundamentar uma nova história do Brasil. Na percepção do autor, é a partir do quilombo que os afrodescendentes podem desempenhar ou readquirir o papel de sujeito na formação social brasileira. Com isso, os conceitos de quilombo e resistência são de fundamental importância para a compreensão da história dos negros no Brasil. Foi no final também da década de 70, no início dos anos 80 mais ou menos, com a criação em 78, para ser mais exato, do Movimento Negro Unificado, né, o MNU, que o termo quilombo passa a ser utilizado com significado e símbolo de resistência e luta. Nesse contexto, vale ressaltar que no Brasil, a década de 70 é importante para pensarmos os movimentos sociais pela emergência de vários movimentos e formas organizativas populares. Os movimentos urbanos, o rompimento do sindicalismo com o corporativismo estatal, entre outros. A ênfase no papel transformador destes movimentos, principalmente os movimentos urbanos,
populares, trazia embutidos a valorização das massas e da ideia de um povo como sujeito de sua própria história. Abdias do Nascimento, mais uma vez citando, observou como o MNU, em 78, retomava a luta de inspiração palmarina. Um movimento estabelece que 13 de maio, a data da assinatura da Lei Áurea, não representava um símbolo de luta para os negros, visto que, para o movimento, essa data é uma farsa. Isto é, por mais que ela tenha sido mais importante na lei abolicionista, ela não trouxe nenhuma proteção e nem políticas públicas que possibilitassem uma condição de vida digna ao ex-escravo, consequentemente aos seus descendentes. Com isto, o quilombo ele passa a ser visto como uma materialização da resistência negra à escravidão e atribuem a ele um caráter simbólico. Nesse cenário de modificações sociais, que Abdias do Nascimento, nos anos 80, ele propõe uma nova atribuição social ao termo quilombo, chamando quilombismo. Defende em sua tese que a população negra deveria buscar em suas próprias experiências e histórias, ou seja, na matriz da cultura africana, a mobilização política necessária para provocar as mudanças que eles queriam. Segundo o próprio autor ainda, o quilombismo ele não significa escravo fugido. O quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. Ele repete constantemente em sua obra Quilombismo que a sociedade quilombola, ela representa uma etapa no progresso humano e sociopolítico, em termos de igualitarismo econômicos. Ou seja, os precedentes históricos, na realidade, conhecidos, confirmam essa colocação. Para o autor, o quilombismo ele é uma nova forma de defender o movimento quilombola, no que consiste, obviamente, o espaço físico, o território e cultural da comunidade negra. Lógico, uma nova forma de resistência e de luta. Esse termo também vai definir o novo papel político que o termo histórico, o quilombo, deveria ter. Logo, o quilombismo, para Nascimento, é um movimento político dos negros brasileiros, objetivando assim a implantação de um Estado nacional quilombolista, inspirado no modelo da República dos Palmares, por exemplo, no século XVI e em outros quilombos que existiram e existem no país até hoje. É fundamental, e antirracista, é anticapitalista, ele é antilatifundiário, ele é anti-imperialista e todos os antes possíveis. E essa transformação das relações de produção e da sociedade, de modo geral, por meios não violentos e democráticos, uma via possível. Isso é Abdias do Nascimento falando. Diante de tais análises, acrescentamos ainda um conceito sobre o movimento negro contemporâneo, principalmente o MNU, que é apresentado sob a ótica de Marcos Cardoso, que expõe as suas definições e os significados de quilombo para a produção negra brasileira. Nesse sentido, o quilombo, presente no inconsciente, na memória coletiva do povo negro, passa a ser uma referência e símbolo de resistência e de afirmação política para o movimento negro e experiência coletiva dos quilombolas. Foi uma das formas mais ricas e de organização e de luta que o povo negro brasileiro pela liberdade, e onde negros e negras se rebelaram contra a violência racial da escravização. Ocuparam as terras virgens de difícil acesso, reorganizaram a sua vida em liberdade e, baseada na herança cultural africana, além de representar uma reação militar aos ataques dos colonizadores brancos. Para os autores João José Reis, Flávio Gomes, no livro Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil, nos anos 90, as questões conceituais ainda permaneciam ligadas às duas correntes que foram discutidas aqui, e anteriormente também pelos historiadores, pois os estudiosos da temática quilombola ainda não tinham abandonado as problemáticas culturais e nem as influências marxistas e idealizadoras de comunidades igualitárias e afrodescendentes. Neste cenário também, a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, tem papel participativo e fundamental, pois reestrutura o conceito de quilombo e amplia o conceito sobre remanescente de quilombos, obviamente. Datado em 94, mais ou menos, o documento diz que contemporaneamente, e portanto, o termo não se referia a resíduos arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica, levando também assim a concluir, por exemplo, que nessa nova definição, o quilombo não é mais algo isolado e populacional, de população homogênea, Estabelece relações com a cidade e com a sua população, e habitando comunidades, pessoas de várias origens hoje. Mesmo em meio a toda a repressão imposta sobre os quilombos, levando em consideração as tradições e a memória
dos protagonistas, dos quilombolas, a Associação Brasileira de Antropologia, né, mais uma vez eu cito, né, a ABA, junto com o Ministério Público, elevou a categoria a uma nova definição, sendo assim, toda a comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos, vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado, é considerada quilombo. Essa nova conceituação é realizada pelos esforços da ABA e seus pesquisadores mudaram o curso das definições históricas e colocaram sob uma nova ótica. As comunidades quilombolas, elas ampliando as caracterizações voltadas às questões socioculturais. Ao contrário do que se supunha, a questão a partir daí, ela revelou-se de grande complexidade, pois tratava-se de considerar não apenas os aspectos referentes à identidade dos negros no Brasil, mas os vários atores envolvidos e os inúmeros interesses conflitantes sobre o patrimônio material e cultural brasileiro. Ou seja, questões de fundo que envolvem identidades culturais, política das minorias, de poder no Brasil. Assim como toda a reestruturação, né, os quilombos passaram a constituir uma temática nova em consonância com os dias atuais. Mudanças essas com as suas próprias noções e aplicações e tornando-as um campo de pesquisa, fecundo, por sinal. Essas transformações possibilitou a construção e a afirmação da identidade coletiva desses grupos. E também, obviamente, um esforço de entendimento da diversidade histórica dos quilombos e das situações atuais com suas complexidades e diferenciações, aspectos esses que muitas vezes são ignorados em interpretações cristalizadas no mundo erudito. São desses aspectos que a condição remanescente de quilombos enfatiza dois pontos importantes: identidade e território. Elementos que nos fazem refletir sobre a ideia de quilombo na contemporaneidade, pois a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões do Brasil e contextos é utilizado para designar um legado, uma herança cultural e material que lhes confere uma referência presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar específico. A terra, o terreiro, não significa apenas uma dimensão física, mas antes de tudo, ela é um espaço comum ancestral de todos que têm registros da história, da experiência pessoal e coletiva do seu povo. Enfim, é uma instância do trabalho concreto e das vivências do passado e do presente. Hoje, né, os quilombos estão localizados em quase todo o território nacional, principalmente nas áreas rurais, né, incorporados às áreas urbanas e periféricas das cidades. Essas comunidades tradicionais, elas caracterizam-se por apresentar diferentes níveis de inserção na sociedade. O conceito de comunidade quilombola, portanto, tem origem no campesinato negro, povos de matriz africana que conseguiram ocupar uma terra e obter autonomia política e econômica. O quilombo contemporâneo está associado a uma interpretação mais ampla, mas que perpetua a ideia de resistência do território étnico, capaz de se organizar e reproduzir um espaço geográfico de condições adversas. Ao longo do tempo, a sua forma particular de viver. Né? As comunidades quilombolas, elas emergiram e apresentam visibilidade no movimento do campesinato brasileiro, e sem tratando das políticas afirmativas e de reparação social. Mas daí vem a pergunta, né? Mas Luiz, afinal, o que são, né, quilombos? As definições de quilombo, e de que partimos daqui, derivam de um triplo registro. Quilombo histórico, lugar de memória da resistência negra, né, um fenômeno histórico, um lugar de memória da resistência negra, um fenômeno histórico específico que se estruturava no seio do sistema colonial escravista e os combatia, como referências simbólicas e conteúdo político, né, sobretudo a parte do quilombismo de Abdias do Nascimento, que a gente já trabalhou bastante aqui, para o movimento negro, e quilombo de direito, conforme o artigo 68 da Constituição Federal de 88, em que documentos, sítios detentores de reminiscências históricas e dos antigos quilombolas, atestam sua existência, a histórica e legitimidade jurídica de que pertencem culturalmente esses remanescentes. Com base em documentos originais do colonizador, a historiografia tradicional não havia contado a história da resistência e da desobediência negra. Era a mata que escolhiam para se aquilombar.
esses esconderijos de fugas e resistências sociais e culturais dão origem aos quilombos. Localizados em matas fechadas, os quilombos eles se organizavam em categorias que hoje, né, estão pela borda da sustentabilidade, né, o uso comum da terra, territorial, coletiva, as marcas fundamentais de sua caracterização quilombola, desde o passado até os dias atuais. Esses núcleos organizativos eles eram chamados por seus membros de mucambos, até o termo quilombola se consolidar como um vocabulário dos quilombolas, desde a martirização de Zumbi dos Palmares e a visibilidade de seu quilombo, né? Com a visibilidade de Palmares, né? Eu retorno mais uma vez, o termo quilombo passou a ter um novo significado no interior do próprio movimento de resistência e depois adotado como referência nas próprias populações, de modo que até hoje se autoproclamam quilombolas. Devido à tradição oral das sociedades africanas e desde a ancestralidade mais remota até a época da imigração para o Brasil, os quilombolas não documentaram suas histórias por escrito. E estas foram muito manipuladas de acordo com a história oficial, até que a nova história, né, com o alargamento do campo pela memória social e antropologia, abriu espaço para abordagens de pesquisas que buscam resgatar o modo de vida afro-brasileiro por meio da memória oral. E a vocês, né, perceberam onde estou chegando, já estão começando a perceber, né? A historiografia quilombola, né, e onde vou chegar, que é propósito desse minicurso. Vamos lá. A oralidade na cultura da raiz africana é um valor tradicional ligado à territorialidade e às cosmovisões. Essas características oral permitiu que a transmissão dos conhecimentos e saberes fosse compartilhadas por várias gerações, sucessivas de maneira que as comunidades remanescentes de quilombos possuem ligações de parentesco e ancestralidade com os originais, ou experimentaram o quilombismo histórico, o uso comum da terra e uma referência da terra coletiva são fundamentais para a caracterização quilombola, desde o passado até os dias atuais. Assim reinventavam pequenas Áfricas em solos americanos, preservando e passando adiante as suas tradições. Ou seja, para se afirmarem na resistência, os quilombolas reafirmavam valores e costumes africanos ou afro-brasileiros, reinventando a sua identidade no cotidiano e fundamentando a sua luta em referências ancestrais e simbólicas, de maneira que se torna muito difícil separar o que era a organização social de uma vida cultural, a ponto de preferirmos pensar em uma caracterização sociocultural desses espaços negros. Logo, pensar a identidade de uma população implica buscar compreender os valores por detrás da lógica de pensamentos e de sua vida cultural, saberes, costumes. Esses laços identitários eles se reafirmam. A experiência de um grupo social, para o sociólogo português, né, o Boaventura, ele diz que as identidades surgem como movimentos de resistência às opressões. Elas se afirmam no conflito de lutas ou movimentos específicos na sua transitoriedade histórica. Para finalizar a minha fala nesse momento, que eu já falei muito, eu sei, chegamos onde eu queria. Se liguem nisso, tá? São nos processos de reelaboração identitárias que a memória desempenha um papel fundamental, porque é ela quem desempenha o projeto para o passado, sem jamais esquecer das questões elaboradas no presente, que sequer compreendem. A memória é reconstrução, porque ela se realiza no presente com o material do passado, e quando esse processo desse movimento, ela reinventa as tradições, afirmando-as. Isso é fundamental para a permanência das identidades de uma população no tempo histórico. Segundo Eric Hobsbawm, somente quando a tradição se reinventa, ela pode perdurar, e a memória tem um papel fundamental nesses processos de reafirmações identitárias. Né? As comunidades, né, quilombolas, elas se espalharam por todo o território nacional. Assim, se espalharam também no sistema colonial, na época, como escravistas também. Como já dissemos, né, onde houve escravidão, houve também resistência. E algumas expressões dessas resistências históricas estão presentes até hoje em alguns lugares da memória negra do país. As comunidades remanescentes de quilombos é o exemplo disso. Essas comunidades ainda se baseiam em formas organizativas tradicionalmente quilombolas, porque seus costumes e cosmovisões remetem a uma memória ancestral,
fundada que é desde a sua oralidade, né, da organicidade de suas manifestações culturais e formas de viver em grupo, inclusive com o uso do coletivo da terra. As populações remanescentes atuais, né, de quilombos são consideradas legítimas e herdeiras de uma militância e sociopolítica dos campos de batalha e saberes afrodescendentes em prol da liberdade e da cidadania dos povos oprimidos pelo antigo sistema colonial e depois pela ordem social capitalista. Todas essas questões relacionadas às dificuldades da afirmação e das comunidades remanescentes de quilombos em suas conquistas foram levantadas para suscitar a nossa reflexão crítica, que há séculos as sociedades esperam equiparação social pelos danos históricos causados pela escravidão. O trabalho escravo estrutural desestruturou, para falar a verdade, a nossa sociedade. Nessa lógica da exploração humana, a discriminação racial terrível. No entanto, que se construiu um mito de que no Brasil não há racismo. E é recomendável para a nossa saúde social que possamos desconstruir esse discurso romantizado para que caminhemos no sentido de tentar sanar o abismo existente entre brancos e negros no nosso país, ricos e pobres. Os africanos, os indígenas e seus descendentes foram alvo e ainda são hoje de inúmeros preconceitos e discriminações que não podem ser denominadas de outra maneira que não seja de racismo. Nesse sentido, considerar a existência de desigualdades sociais e nas relações raciais é fundamental para se avançar nas resoluções de problemas históricos relacionados à estruturação super desigual da nossa sociedade e para que possamos reconstruir certas bases necessárias para o justo e equânimes atendimentos às populações historicamente oprimidas. Isso é claro.